Eu sou a Ana Paula Pires da Silva, estudante do curso de Licenciatura em Letras da Univesp Polo Iguaçu. Olá, meu nome é Daiane Batista Ribeiro, sou estudante de Licenciatura em Letras do Polo de Miracatu. Olá, meu nome é Gabriela Vitória Pupo da Silva, sou estudante de Licenciatura em Letras do Polo de Miracatu. Olá, me chamo Letícia dos Anjos Mendonça, estudante do curso de Letras da Univesp do Polo de Sandovalina. Olá, me chamo Natália Rafaela dos Santos, sou aluna do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Polo Água Azul. Newton Guedes de Melo Júnior, aluno de Licenciatura em Letras, e o meu polo é a cidade de Brodowski. Olá, meu nome é Vanessa Aparecida de Oliveira Dias de Mello. Sou estudante de Licenciatura em Letras do Polo de Sandovalina. Este vídeo faz referência ao trabalho de conclusão de curso de Letras da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O trabalho tem como título O Homem que Calculava, uma proposta didática para a formação de leitores. Trata-se de artigo científico realizado através de pesquisa explicativa e da apresentação de sequência didática. Atualmente, a dificuldade de aprendizagem dos alunos se agravou e a defasagem dos saberes em relação à leitura, à escrita e o conhecimento de diversas outras habilidades representam um desafio constante no trabalho dos professores no período pós-pandemia. A leitura é uma fonte inesgotável para o imaginário juvenil. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo contribuir para a formação do aluno como leitor, através da apresentação de sequência didática aos que cursam o 6º ano do ensino fundamental. Buscando estimular interesse dos alunos, trazemos a obra O Homem que Calculava, de Malba Tarran, pseudônimo do professor Júlio César de Melo e Souza, que se desdobra em um universo rico e atemporal. Metodologia. Considerando o tema proposto, O Homem que Calculava, uma proposta didática para a formação de leitores. Realizou-se inicialmente uma pesquisa exploratória, com o principal intuito de conhecer o assunto que está sendo investigado. Optou-se pela realização da pesquisa explicativa, na qual busca um aprofundamento da realidade do tema que está sendo investigado, a formação do aluno como leitor no 6º ano do ensino fundamental, buscando analisar a literatura juvenil, em especial a obra O Homem que Calculava, de Malba Tarran, identificando os benefícios da aplicação de sequência didática como recurso pedagógico. O grupo definiu a pesquisa bibliográfica como apropriada para a colaboração do desenvolvimento da fundamentação teórica, com o intuito de contribuir com o desenvolvimento de uma proposta pedagógica no formato de sequência didática para colaborar com a formação do aluno como leitor literário. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar da importância da formação do aluno leitor de literatura. A formação do aluno leitor de literatura é crucial no desenvolvimento educacional. A escola e os professores têm um papel fundamental em guiar os alunos na leitura, ajudando-os a expandir seus horizontes e a explorar identidade, valores e princípios. A prática de leitura deve ser incentivada desde cedo para facilitar a formação de leitores críticos e reflexivos. A literatura, com suas diversas formas e gêneros, é essencial para desenvolver a criatividade, o intelecto e o senso crítico dos alunos, melhorando também suas habilidades de comunicação e compreensão textual.
Fundamentação teórica. Despertar no aluno o prazer de leitura e, consequentemente, com isso, permitir que ele acesse e desenvolva as aprendizagens trazidas por ela em seu bojo, como, por exemplo, conhecer melhor a si mesmo e aos outros, uma vez que, conforme nos ensina Bamberger, 1987, página 29, quando uma pessoa sabe ler bem, não existem fronteiras para ela. Ela pode viajar não apenas para outros países, mas também no passado, no futuro, no mundo da tecnologia, na natureza, no espaço cósmico. Descobre também o caminho para a porção mais íntima da alma humana, passando a conhecer melhor a si mesma e aos outros. Essa tarefa não é das mais fáceis. No entanto, é a tarefa mais que necessária e urgente nos dias de hoje, cujo cenário que se apresenta em relação à formação de alunos leitores no Brasil revela quão significativa e preocupante é a defasagem escolar existente em relação a essa habilidade, bem como em relação às aprendizagens de leitura, escrita e de outros conhecimentos necessários para o desenvolvimento integral dos estudantes. Todavia, apesar de reconhecer que essa é uma realidade que há tempos assola a educação brasileira, haja vista as dificuldades encontradas, que vão desde problemas na infraestrutura das escolas até a falta de interesse dos alunos, é necessário ressaltar que os resultados que já não eram satisfatórios pré-pandemia de Covid-19 foram significativamente ainda mais agravados no contexto pós-pandemia, pois em virtude da implementação de forma emergencial do ensino remoto, realizada na tentativa de preservar a vida durante o período da pandemia, ao passo que também visava garantir a continuidade dos estudos nos diversos sistemas de ensino, escancarou de vez a desigualdade de acesso e de garantia à educação que existe em nosso país. Assim, diante deste cenário e com o intuito de propor soluções para o enfrentamento de tais dificuldades, este trabalho, por meio da elaboração e da apresentação de uma sequência didática para ser realizada com os alunos do 6º ano do ensino fundamental, busca contribuir com a prática docente para a formação do aluno leitor. Outro sim, considerando que os parâmetros curriculares nacionais, no que se refere ao 3º e 4º ciclos do ensino fundamental, prevêem que os recursos didáticos desempenham um papel importante no processo de ensino e aprendizagem, desde que se tenha clareza das possibilidades e dos limites que cada um deles apresenta, e de como eles podem ser inseridos numa proposta global de trabalho. PCNs, 1998, página 96. Tanto quanto prevêem na página 93 que o aluno precisa tomar para si a necessidade e a vontade de aprender. No entanto, essa disposição para a aprendizagem não depende dele, mas demanda que a prática didática garanta condições para que essa atitude favorável se manifeste e prevaleça. Cabe, então, ressaltar que a intervenção do docente, no sentido de organizar a atividade, deve despertar o interesse, tornando o aprendizado mais aprazível. De modo que, tanto quanto na busca por novos meios de ensinar e conduzir os estudantes de maneira efetiva, os docentes precisam estar atentos também a todos os recursos didáticos que favoreçam um aprendizado significativo. Portanto, a problemática levantada por este trabalho, no que tange às dificuldades para a formação do aluno leitor, bem como a proposta para o seu enfrentamento, tendo por base o compromisso da escola em propiciar uma formação integral, conforme orienta a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, uma vez amparadas por referenciais teóricos de extrema importância, demonstram-se relevantes para o processo educacional brasileiro. A importância da literatura no desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos. A literatura é essencial para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos, proporcionando uma ampla gama de benefícios, como desenvolvimento de empatias, habilidades linguísticas, pensamentos críticos, explorações de questões sociais e estímulo à imaginação.
O engajamento com narrativas literárias desde cedo é fundamental para que as crianças compreendam e lidam com suas próprias emoções, enquanto os educadores desempenham um papel crucial como mediadores desse processo. Em suma, a literatura enriquece a compreensão do mundo dos alunos e os prepara para os desafios da vida com maior informação e empatia. Sequências didáticas como estratégia de ensino de literatura. Despertar no aluno o prazer de ler não é tarefa fácil, dadas as dificuldades encontradas, que vão desde a infraestrutura da escola até a falta de interesse dos alunos. Com isso, nossa proposta é desenvolver uma sequência didática apresentando o autor Malba e explorando as múltiplas possibilidades que ele traz em sua obra. A sequência didática ofertada compreende uma atividade sequenciada e planejada, visando o desenvolvimento de algum aspecto no aprendizado que se queira destacar. A intervenção do docente no sentido de organizar a atividade deve despertar o interesse do discente. Oi, meu nome é Sandra Regina, eu sou aluna do Polo Jaçanã, São Paulo, capital. Vou falar sobre a sequência didática que nós vamos usar no nosso trabalho. Então, a sequência didática, ela é um modo de organizar o conhecimento, né? Uma aula sequencial para aprofundar algum assunto. E na nossa sequência didática, em primeiro lugar, né, apresentar o livro aos alunos, né? O livro ele tem uma capa bem diferente, tem bastante ilustrações, né? Durante a leitura, tem muitas ilustrações, e ambientar os alunos, né, sobre onde, quando e como se passa a história, que é no Oriente Médio. Estamos diante de uma cultura diferente, que é a cultura do Islã, né, a cultura árabe. Falar um pouco sobre essa cultura para os alunos, né, e que eles estão prestes a conhecer coisas novas. E aí dar sequência de leitura no capítulo 1, pedindo para que os alunos anotem as palavras que eles não conhecem, né, e que interfiram, se preciso, né, pedindo explicações. O próprio livro ele traz bastante explicações, né, em notas de rodapé, quando aparece alguma coisa bem diferente. O livro está permeado dessas notas de rodapé, explicando o que é cada coisa que aparece nova. Enfim, no final do primeiro módulo, fazer uma pequena produção em que os alunos produzissem uma interpretação de texto, né? Se eles conseguiram apreender o que está acontecendo da história, etc. No segundo módulo, a leitura do capítulo 2, onde aparece já a figura do homem que calculava, né? O Beremi Samir, junto com outro personagem, que é o Bagdali, né? O homem que nasceu em Bagdá. E, de novo, né? Pedindo para que os alunos anotem, interfiram, conversem sobre o andar da história, né? Como que está acontecendo a história. E, de novo, fazer uma pequena interpretação de texto para que a gente perceber, né, se eles estão adentrando o conhecimento aí sobre a história. A partir do terceiro capítulo, já começam os problemas de matemática, né? Que é a história dos camelos, né? Em que eles fazem lá uma divisão, inclusive a divisão era injusta, mas aqui no final eles acabam dando lucro para todos os envolvidos, né? E a partir do terceiro capítulo, então, dá margem aí para a transdisciplinaridade, né? Matemática, ciências, arte e o que mais aparecer. No final do terceiro capítulo começam as produções, né? O professor vai pedir para que os alunos façam um final para a história, né? Produções artísticas, audiovisuais, pode ser um teatrinho, uma reportagem, enfim, produções artísticas, desenhos, quadros, pinturas, para que no final seja apresentado uma mostra cultural sobre o livro O Homem que Calculava. E a partir do terceiro módulo também
a sugestão de fazer um clube de leitura, para que os alunos deem continuidade às leituras e que tomem gosto por essa história. A leitura é a maior ferramenta de empoderamento do ser humano. Obrigada. Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, chegamos à conclusão que ensinar a ler e escrever é uma das funções sociais da escola. Sabemos que alcançar esse objetivo não é uma tarefa simples. Porém, depois da pandemia de Covid-19, os desafios aumentaram ainda mais. Isto porque, nos períodos de pandemia, os estudantes das escolas públicas do nosso país, em grande parte, não tiveram condições de frequentar o ensino remoto. Então, com o intuito de buscar alternativas para sanar esse problema, nós propomos neste trabalho o desenvolvimento de uma sequência didática, que é uma modalidade organizativa que permite melhor organização e sistematização dos conteúdos e do trabalho pedagógico. Sendo assim, o homem que calculava uma proposta didática para a formação de leitores se apresenta como um recurso didático que permite o professor planejar e conduzir o ensino da literatura de forma mais eficaz, promovendo o desenvolvimento de novas habilidades e desenvolvendo a autonomia dos estudantes. Embora o nosso foco seja reduzir a defasagem de aprendizagem em relação à apropriação da leitura e da escrita e a formar leitores literários, pode-se reconhecer que a obra de Malba-Tahan proporciona um trabalho interdisciplinar que contribui para a formação de leitores e promove o conhecimento de conteúdos matemáticos de forma envolvente. Além disso, despertar o gosto pela literatura no mundo midiático exige que o professor seja um modelo leitor e uma fonte de inspiração para os estudantes. A atividade de leitura é fundamental para que os estudantes convivam num ambiente rico em cultura escrita e é também importante para o processo de formação do leitor literário, pois as situações de leitura de literatura nas salas de aula proporcionam aproximação com a linguagem escrita, permitem conhecer a diversidade cultural e social da atividade humana por meio da linguagem, reconhecer as características do portador do texto, saber mais sobre o autor, colocar-se no lugar dos personagens, amplia o repertório linguístico, ajuda a estabelecer relações entre textos lidos e também a utilizar procedimentos leitores, além de desafiar os estudantes a colocarem em jogo seus conhecimentos, interagindo e contribuindo para a formação linguística, social, cultural e estética. Por fim, podemos afirmar ainda que o contato com os textos lidos contribui para o processo de aprendizagem, constituindo-se boas referências e importantes ferramentas de empoderamento dos estudantes, possibilitando o desenvolvimento integral e a formação de leitores críticos e reflexivos.